Olá, portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico para fazer a análise do Passos Ferreira Futebol Clube do Porto, jogo da 26ª jornada da Liga NOS, a primeira derrota do campeonato para o Porto, primeira derrota até nas competições nacionais, que faz com que o Porto tenha apenas agora 2 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo? Num terreno difícil, o próprio Porto com muitas ausências, não é? Por lesão, que também começam a causar alguma moça na equipa, portanto, um tempo chato, um relevado chato, um campo de si que já é difícil e um adversário também extremamente aflito, não é? Sim, Dragão 8 foi de facto um jogo mau por parte do Futebol do Porto na falta de intensidade, da falta de agressividade, mau no antijogo do adversário, um antijogo constante, que o Sérgio Conceição, o nosso treinador, também referiu, e que evidentemente até parece que soa um bocado a desculpa, mas foi um antijogo que roçou mesmo a vergonha, porque foi do início ao fim, sobretudo depois do gol deles, naturalmente. Mas então na segunda parte foi verdadeiramente inacreditável. Basta até dizer isto: dos 7 minutos do tempo de compensação, se jogou um e meio, terá sido muito, não sei, é uma questão certamente que alguém cronometrou esse período. E Já depois, agora, então, só para também dar a minha opinião sobre isso, isto é uma questão que para mim é antiga já, enquanto o futebol não for como é o handball, como é o futsal. eu acrescentaria o futebol português, Sim, no futebol porque português, com este consentimento por parte das arbitragens, como é noutros óbvio. futebols, Sim. noutras ligas Não, mas é europeias assim, até não há isto, como nós é óbvio. noutras ligas, as equipas não querem isso porque as equipas estão ali para jogar Para futebol, jogar não estão futebol. ali para passar o tempo e para não jogar futebol, que é o que estas equipas fazem. Não julgo, sinceramente não julgo, fazem o que têm a fazer porque tiram resultados disso. E porque lhes é E consentido. porque lhes é consentido, mas enquanto que o futebol não for cronometrado a esse pormenor de segundo, não é? A bola para, o jogo, o cronómetro para, a bola sai fora, o cronómetro para, tem que ser assim. Enquanto for isso, isto vai ser e o Porto tem que estar mais que habituado a isto. Portanto, eu nem, Sim. também nem, foi vergonhoso, foi mais uma vez vergonhoso, acho que ainda foi ridículo ao ponto do ano passado aquele Porto Braga que passou a vida ao Marafona no relvado, o guarda-redes, lembro-me disso, portanto foi uma coisa a esse nível, E um mas o Porto Porto tem que estar Setúbal também. habituado, e um Porto E um Setúbal, Porto Setúbal. exatamente, aí o guarda-redes atual do Com segundo o classificado, segundo classificado ganhou a titularidade, um guarda-redes exatamente. brilhante. Mas estava eu a dizer que o jogo foi mau a vários níveis, foi mau também no tempo que não ajudou, foi mau no estado do relevado, mas isso não são desculpas para uma equipa como o Porto, que é uma equipa que tem que jogar como tem jogado sempre, unida, com determinação, com garra, com querer, com a vontade a Porto, com a vontade que emana do seu treinador, não é? Do espírito do seu treinador, da forma como está no futebol e na vida do Sérgio Conceição E do Porto, do e do Futebol Clube Porto, do e do Porto, Porto porque ele para quem sabe o ser, futebol emana dele, porque é ele que dirige a claro, claro. equipa, mas emana do clube, que ele de facto ele soube absorver essa cultura e essa forma de estar e de ser. Mas de facto o jogo, estava eu a dizer que foi mau também do meu ponto de vista, e aqui culpo um bocadinho o Sérgio, acho que na própria escolha da equipa, eu não sei, eu ainda estou para perceber o que é que vale o Ares, se calhar o Ares qualquer dia vai-nos surpreender e de repente vai se soltar e vai revelar alguma coisa, mas eu acho que é um jogador banal. Acho que é um jogador banal. Não estou a dizer também que se calhar o Gonçalo, se jogasse desde o início, também não Pois, creio. a questão ali é quem é que Nem jogava. creio. Eu aqui também estou à vontade e estou de consciência tranquila, porque eu nunca concordei que tivesse saído um João Carlos Teixeira nem que tivesse saído um Rui Pedro. Acho que o Rui Pedro era o jogador perfeito para jogar, inclusive na tática do 4-4-2. Sem Porque dúvida. Soares, Abubacar, que era a primeira dupla, depois ficou Abubacar, Marega. O Marega era um jogador impensável, mas que agora se tornou um jogador essencial. Mas aí creio que o próprio Sérgio Conceição não terá querido que Não o Rui terá, Pedro ficasse, não é? não terá querido, E mas dava muito jeito. a servir o formato de futebol que ele pretende era de facto o Rui Pedro e nunca o Gonçalo Paciência. O Gonçalo Paciência é um jogador mais tecnicista, mas é um jogador muito maneirinho, é um jogador muito de delicadeza então num jogo 2 não havia mesmo lugar à delicadeza. Mas pronto, estava eu a dizer que o Ares de facto
o Arge, e depois há um jogador que esse aí é um jogador que até já de provas dadas, que é um jogador de eleição em termos técnicos, mas que está absolutamente bloqueado. Eu acho que é metê-lo deitadinho num divã de psicólogo ou de psiquiatra, que é o Corona. O Corona é um jogador. O que é que está lá a fazer o Corona? Nem sai Não nada, sai né? nadinha, nadinha. Nada, E zero. portanto, o Porto mesmo algumas vezes, algumas vezes conseguiu pôr a bola na frente, mas depois entra um jogador que também pode fazer a diferença, porque é um jogador repentista, um jogador de criatividade, um jogador de 1 para 1, que é o Hernani, mas também o que é que faz o Hernani? Quer dizer, parece que perde todas as oportunidades que o treinador lhes dá. Foi tudo muito mau. Acho que a palavra para este jogo é mau, péssimo, Mau, tudo muito mau. a todos os níveis, mau para a propaganda de futebol, para tudo. E se o Passos de Ferreira se quer manter na primeira divisão assim, que seja muito feliz, mas continua a contribuir para a mediocridade do nosso futebol. Sim, não é por ter feito este jogo que vai melhorar significativamente. Agora, relativamente, significativamente do meu também. ponto de vista, só mesmo para concluir esta análise, eu acho que a Tórica é de facto um jogo medíocre ou mau, aos mais variados níveis, na arbitragem também, como é óbvio, mas isso quase que já nem vale a pena dizer, e mau também numa atitude que começou por aparecer tardiamente, e quando apareceu foi já um bocadinho naquele desespero, antes com o coração do que com a cabeça, e portanto que já também não valeu de muito, e depois já naquela fase em que um pontapé de baliza demorava 2 minutos, um lançamento demorava 2 minutos, ou uma assistência a um jogador caído no chão demorava 2 minutos. Houve momentos em que de facto os jogadores acabava a jogada e os jogadores, os defesas do Passos de Ferreira olhavam uns para os outros e diziam: "Ei pá, eu vou cair", e caía. Sim, acho que Pronto. não vale a pena martelar mais nisso. Eu aqui vou-me concentrar no Porto e sinceramente, estou zangado com o Porto hoje, porque eu não estava à espera de um jogo destes do Porto, numa altura destas. Isto é uma altura decisiva, estamos por 4, 5, 6, 7 vitórias. Eu diria 6, 7 vitórias. O Porto está a um passo de ser campeão, e fazer um jogo destes, apresentar um jogo destes nesta altura é muito mau, é medíocre completamente. E isto, quer dizer, isso do antijogo o Porto está farto de saber. Eu não culpo aqui a arbitragem minimamente. A arbitragem até marca um penalti ao Porto, que é algo que não se via. De facto, eu percebo porque que o Porto treina a marcar penaltis, que o Porto nem sabe o que é marcar um penalti. É por isso que sempre que há penaltis, o Porto, nós olhamos uns para os outros, meu Deus, que será que se vai marcar o gol? Eu não sei se referi, mas também ia referir isso, e tinha aqui essa notinha que de facto do penalti, acho que também foi muito denunciado, muito mal marcado, e sobretudo bastava para um guarda-redes tão alto e tão normal, porque é um guarda-redes normal, nem quero insultá-lo com isto, é um jogador que faz o seu papel como qualquer jogador do Passos de Ferreira, mas é um jogador que não tem de facto grandes qualidades. Um guarda-redes que não tem grandes qualidades, se lhe batessem a bola para o canto, para baixo, ele não chegava lá, nem que o jogo, nem que o penalti levasse 10 minutos a chegar à baliza. E portanto seria gol, mas o Brahimi acho que também não seria a pessoa indicada. Pronto, tudo foi mal. Foi muito denunciado. Não foi só o penalti, quer dizer, remates disparatadíssimos, quer dizer, várias oportunidades que os jogadores tiveram, remates mesmo em frente à baliza, quer dizer, rematavam ao lado. Eu lembro-me de 1 ou 2 lances do Aboubakar, lembro-me de 1 ou outro lance do Felipe também na frente, remates disparatados, nem acertavam bem na bola. Um remate do Hernani de canela, com o pé direito, quer dizer, uma coisa verdadeiramente estapafúrdia. Foi das melhores jogadas de entrosamento e de triangulação que o Porto fez, das poucas. Sim, mas depois, claro, que o Porto, até a melhor oportunidade do gol é precisamente onde o Aboubakar, com esse guarda-redes, o Mário Felgueiras, que defende também para o lado, também se agigantou um bocadinho, e depois com o penalti, o Porto falhando o penalti, de facto é um momento em que se percebe que o Porto não ia levar nada deste jogo. Mas eu acrescento que também, claro que o Passos Ferreira também jogou pouco, naquela meia horita até jogou bem, mas o Porto não merecia mais do que isto. Isto eu não consigo dizer que o Porto... Claro que a derrota sequer é pesada, porque, pronto, apesar de tudo, tem mais oportunidades, tem mais remates, etc. Mas foi uma qualidade mesmo paupérrima. O meio campo funciona mal e
muito mal mesmo. O André e o Sérgio Oliveira não combinaram minimamente. O André também é um jogador que o que tinha de bom desapareceu neste momento. É um jogador que faz muitas faltas, sempre na altura errada. Faz aquelas faltas mesmo escusadas. Quer dizer, ele até ajuda ao antijogo do Paços de Ferreira, quer dizer, sem dinâmica, sem intensidade. O Sérgio Oliveira a tentar pegar mais no jogo. Sentiu-se também muita falta do Herrera, também é uma coisa curiosa uma pessoa dizer isto, mas sentiu-se a falta do Herrera e do Marega na frente, naturalmente, porque é aquele jogador que carrega a equipa às costas, e portanto o Porto teve com setores desligado do próprio jogo em termos anímicos, em termos emocionais, quer dizer, parecia que o Porto está numa maré negativa. Quem olhar para este jogo isoladamente, parece que o Porto está há 5, 6 jogos sem ganhar, está numa crise enorme, quer dizer, parece que os jogadores nunca jogaram juntos e de repente faz um jogo destes, quer dizer, seja o pior jogo da época. Eu agora vou pegar nas tuas palavras para também finalizar a minha intervenção, que é, a única coisa que não esteve desligada de tudo o que para trás aconteceu foi o discurso, que eu não sei qual foi, mas que via a intensidade com que foi feito e a veemência com que foi feito. O discurso do Sérgio Conceição na roda final do jogo. E só isso me leva a depositar inteira confiança, absoluta confiança neste treinador. Absoluta confiança. Nem que o Porto tivesse perdido 3-0. Com este treinador a fazer aquele discurso que fez, que eu não sei qual foi, mas via a veemência com que foi feito. E portanto, eu estou plenamente confiante, mas tenho pena que se tenha desbaratado uma oportunidade para estarmos ainda mais próximos do título. Desbaratámos-nos 3 pontos completamente. Desbaratamos 3 pontos inacreditavelmente. E acho só que o maior desafio, para além disso tudo, é mesmo a constituição da frente de ataque. Pronto, o Abubacar, apesar de tudo, acaba por ser imprescindível, não estando no seu melhor momento de forma, nem de perto nem de longe. Ele até jogou com aquelas tiras elásticas que se vê, quer dizer, na coxa. Portanto, não deve estar a 100%. O Aris, de facto, pergunta-se um bocadinho o que vale. O Gonçalo também é um jogador que entra, é um cavalo de força, porque olha-se para aquela estampa física e é uma coisa impressionante, mas depois não revela isso em jogo. Até tem lá um bom remate a rodar ao fim, mas mesmo assim, pronto, uma coisa muito denunciada. E de facto, acho que o Porto pode ter aqui um problema na forma como vai marcar gols, porque já que o Liverpool, obviamente sendo outro jogo, o Porto sentiu muito essa dificuldade de criação de oportunidades. Estás a tocar num aspecto fundamental. Voltou a sentir-se. Eu já tinha quase dado por terminada a minha intervenção, mas de facto o que tu estás a dizer também é... O que eu só queria dizer foi que eu tenho a certeza que o Porto vai ter essa atitude, mas pode vir a ter aqui uma dificuldade clara, porque o Porto falta de soluções para o tipo de futebol que pratica. Exatamente. Para o tipo de futebol que pratica, porque tinha quem serve bem esse futebol na frente é o Abubacar no seu melhor, o Soares e o Marega. E eu diria o Rui Pedro, acrescentava o Rui Pedro, para voltando àquela minha lamúria. Está a evoluir imenso na Boa Vista. Joga permanentemente. E ele joga permanentemente. É ele e o João Carlos Teixeira no Braga. Mas pronto, mesmo assim acho que o Futebol Clube do Porto, o Sérgio também é suficientemente criativo e talentoso, porque o Sérgio não é só berro, é muito mais do que isso, mas muito mais mesmo. E, portanto, tem toda a nossa confiança. Ele é suficientemente talentoso como treinador para achar soluções e para se calhar até mudar um bocadinho o sistema. Se calhar até eventualmente jogar em 4-3-3 nesta fase. Eu acho que com um Otávio ali pode ser uma peça indiscutivelmente, e também com o regresso do Herrera certamente que trará um bocadinho mais de agressividade ao meio campo, não é? E sim, já agora o próprio Danilo, o que é que o Danilo... Sim, o Danilo também que estaria fora um mês já está mais do que isso, mas pronto, são outras esperemos contas. Que regresse bem. Sim, é esperar que tenha sido uma noite em que saiu tudo mal a toda a gente e que agora, porque o Porto agora tem a margem zero, não é? Porque já sabe que o segundo lugar vai vencer os jogos todos, porque isto é um passeio aqui no nosso campeonato. Eu só tenho pena que de facto o próximo jogo não seja com o segundo lugar, não é? Com a equipa que está em segundo lugar. Sim. Pronto, está assim terminada esta análise. Também não foi das mais esclarecidas, porque também estamos chateados com o jogo e com o próprio resultado, mas deem a vossa opinião. Digam o que é que acharam que faltou aqui à equipa, se estão confiantes na mesma para o título. Acho que há motivos, apesar de tudo, para isso, porque isto foi um caso isolado até ver. Subscrevam o canal, partilhem e estaremos de volta para a próxima semana. Até lá. Até lá.